Olá, que bom que você chegou até aqui. Vamos falar sobre reflexos. Nós somos reflexos e a vida reflete o que vai dentro de nós. Pensar nisso daqui a alguns segundos. Pois é, como é que é isso? É assim. Nós refletimos todas as nossas dores, as nossas emoções, os nossos sofrimentos desde a vida intrauterina. Então, eu não sei se vocês já assistiram alguns outros vídeos meus, onde eu digo que desde esse momento, desde a gestação, nós estamos absorvendo da nossa mãe e por tabela do nosso pai, seus medos, angústias, ansiedades, os seus princípios, seus valores. Mas todo mundo absorve exatamente tudo igual? Não. Dependendo daquilo que nós trazemos como aprendizado para esta vida, nós vamos absorver determinadas dores, determinados princípios, determinados valores. Olha que interessante. Muita gente pode ver que crianças dos mesmos pais, criados da mesma maneira, cada um tem um temperamento, cada um tem uma forma de pensar, de sentir e agir totalmente diferente. Pois é, porque apesar de sermos reflexos dos nossos pais, nem todo mundo reflete a mesma coisa. De acordo com a nossa necessidade, nós vamos então absorver determinadas formas de pensar, sentir e agir, e aí nós vamos replicando isso, e de uma forma totalmente inconsciente. Sim, porque não temos a menor condição de raciocínio até bem depois do nascimento. Podem perceber que os bebês, eles refletem até as caretas dos pais, eles tentam imitar os sons quando os pais falam com eles, e assim é que eles vão criando um arsenal de conteúdos para depois poder se expressar. Aí então, quando o cérebro já está mais maduro, que ele já tem capacidade de raciocínio, de comparação, então ele vai tomar certas atitudes embasadas naquilo que ele absorveu, e ele vai refletir isso na sua vida. Então, de acordo com aquilo que a gente absorve, a gente reflete. Por quê? Porque aquilo passa a fazer parte dessa forma de pensar, de sentir e de agir. E o mais incrível é que quanto mais pensamos de uma determinada forma, mais sentimos de uma determinada maneira e mais reproduzimos determinadas atitudes. Aí você pode pensar, nossa, mas então eu vou passar minha vida inteira refletindo aquilo que eu absorvi desde a gestação e na primeira infância? Não! Por quê? Porque nós, depois de adultos, temos condição de parar e fazer uma análise. Isso que eu estou refletindo na minha vida, essa dor emocional, essa angústia, essa ansiedade, esse medo, precisa ser assim? Não é porque sempre foi que precisa continuar sendo, de jeito nenhum. Mesmo porque nós temos traumas e temos medos que surgiram até depois da fase adulta. Um exemplo disso, uma pessoa, vamos supor um casal, um dos dois sai para trabalhar, fala que vai ter uma reunião, vai ficar até mais tarde, acontece alguma coisa, um imprevisto, e ele volta para casa mais cedo e pega o seu cônjuge na cama com uma outra pessoa, uma amiga sua. Isso pode instaurar naquele momento um trauma e um medo de ser traído novamente, porque quando o trauma acontece, o medo se instala de imediato e ele passa a refletir isso nos seus outros relacionamentos. Por quê?
porque aquilo foi direto para o seu subconsciente, direto lá para o sistema límbico, onde ficam armazenadas as nossas dores emocionais, as nossas crenças, os valores, os medos. E como fazer para mudar isso? Primeiro é tomar consciência de que isso é possível, sim. Da mesma forma que nós podemos pegar um espelho e virar o espelho para ele parar de refletir a nossa imagem, nós podemos transformar, ressignificar, conscientizar um fato. Tá, aquele fato foi triste, foi terrível, aconteceu? Aconteceu. Agora, a partir desse momento, ele passa a dominar toda a minha vida? Não, eu tenho escolhas. Se eu não me conscientizar disso, eu fico sim à mercê daquele trauma, à mercê daquela angústia, daquela frustração, daquele medo. E passo a refletir isso na minha vida. De uma forma, muitas vezes, totalmente inconsciente. Mas sou eu que estou refletindo. Então, sou eu que posso mudar a forma de refletir aquilo que vai lá, nas minhas crenças, nos meus princípios e valores. E eu posso mudar isso, ressignificando. Como? Para, pensa, analisa. Eu quero isso para a minha vida? Isso está me fazendo bem? Não. Então eu começo agora sim um trabalho de conscientização e de reformulação daquilo que está me incomodando. Usando o mesmo exemplo. Tá, aconteceu, eu fui traído. Não importa de quem é a culpa, não importa se eu motivei consciente ou inconscientemente, não importa se a pessoa é uma pessoa meteu os pés pelas mãos e apesar disso é uma boa pessoa, ou é uma pessoa de má índole, nada disso interessa. Nada disso vai fazer diferença para aquilo que está lá no meu inconsciente, lá nas minhas crenças, no meu emocional. Eu tenho escolhas. Não importa o que aconteceu, o que importa é o que eu vou fazer com aquilo que aconteceu. Porque se eu não tomo uma atitude consciente em relação a isso, eu vou ficar refletindo esse fato ad eternum, por toda a vida. Então eu tomo consciência de que aquilo foi uma coisa ruim, mas passou. E eu tenho o direito de fazer minhas escolhas e de mudar minha forma de pensar a respeito disso e de sentir a respeito disso. Então, apesar daquele fato, eu posso reformular toda a minha conduta. Eu posso escolher uma nova forma de pensar. Eu posso escolher uma nova maneira de sentir a respeito disso. E uma maneira maravilhosa da gente conseguir fazer isso e ter esse sentimento é perdoando. O perdão é uma libertação. Então nós deixamos muitas vezes de perdoar porque acreditamos que o outro não merece o perdão, ou porque se perdoarmos é como se estivéssemos passando a mão na cabeça daquela pessoa, aliviando o problema, ou até permitindo, dando uma permissão para que aquilo aconteça novamente, e no entanto não é nada disso. O perdão é uma libertação para nós, para as nossas angústias, para as nossas frustrações, porque enquanto não perdoamos, nós estamos lá refletindo e refletindo aquela angústia. Nós estamos multiplicando, nós estamos empoderando aquela angústia, aquela dor emocional. E quando conseguimos perdoar totalmente, vem um alívio maravilhoso, é uma libertação. E quando você está livre, você pode fazer a escolha que você quiser. E o Ho'oponopono é uma forma magnífica de conseguir o perdão. Por quê? Porque quando nós falamos, sinto muito, me perdoe, eu não estou falando isso nem para a situação, nem para a pessoa que criou a situação. Eu estou falando isso para mim mesma, eu estou falando isso para a minha alma. Por quê? Porque enquanto eu não me liberto dessa energia, enquanto eu não consigo perdoar, a minha alma sofre. E se a minha alma sofre, o meu corpo sofre. Então, inconscientemente eu estou provocando a dor
na minha alma e no meu corpo, que vem o desânimo, vem o pessimismo, a frustração, a insatisfação, e o meu corpo sofre com essas emoções. Então, quando eu digo, por favor, me perdoe, eu sinto muito, eu te amo e sou grato, eu estou falando para minha alma. Eu te amo é para minha alma e eu sou grata. Eu sou grata porque a minha alma jamais me abandona. Ela pode até ficar meio adoentada, ela pode ficar até meio de escanteio, mas ela não nos abandona jamais. Então, essa é uma reflexão para fazermos a respeito daquilo que a gente vem refletindo na nossa vida. Nós podemos sim, como podemos mudar o espelho, podemos mudar a forma de olhar para uma determinada situação. E isso vale para tudo, não é só para relacionamento amoroso. Isso vale para um relacionamento profissional, isso vale para um relacionamento familiar, isso vale para quando a minha mãe não me deu atenção quando eu era criança. Isso vale para qualquer situação. Pensando que nós refletimos a forma como pensamos, sentimos e agimos a respeito de uma situação. Não é a situação em si que faz de nós aquilo que somos, mas é a forma como lidamos com aquilo que acontece na nossa vida. E é dessa forma que nós refletimos os acontecimentos. E quanto mais refletimos, mais nós empoderamos aquele tipo de energia, aquele pensamento, aquela emoção. E quanto mais empoderamos aquilo, mais forte ele fica. E mais daquilo nós atraímos para a nossa vida. Ok? Gostou? Então curte, comenta. Vou ter um prazer enorme de ler todos os comentários e responder a cada um. E compartilha, gente. Compartilha, porque tem muita gente precisando refletir a respeito das reflexões e da forma como nós mesmos refletimos aquilo que acontece em nossas vidas. Ok? Gratidão por sua atenção. Namastê. Nos vemos num próximo vídeo.